Então vamos lá, gente. Vamos lá agora para a nossa parte de atividades, da atividade diária que a gente vai fazer aqui mesmo dentro da sala. E aí, tudo de boa na Lagoa. Então você vai pegar aí a sua apostila, né? Nós estamos na página 25. E a gente vai, no capítulo 25, a gente vai para a página 485, 485, ok? E aí nós temos esses exercícios conceituais. Lembrando que você pode fazer no seu caderno, você pode fazer na apostila, você pode fazer print do seu celular, print do seu computador. E eu vou abrir ali a parte da entrega da atividade diária, tá bom? Então a questão 1, todo mundo junto? Tá todo mundo junto aí na questão 1? Quero ninguém perdido por enquanto. Sim, diz assim, PUC, ela tá uma questão adaptada, né? Julgue as afirmativas corretas sobre Castro Alves, a seguir como verdadeiras, V para verdadeiras e F para falsas. Então, a primeira. Foi o maior representante da terceira geração romântica. Castro Alves foi o maior representante da terceira geração romântica, sim ou não, galera? E aí? Tempo. Ele foi o maior representante da terceira geração ou não? Castro Alves. Acho que foi, né? Pro livro trazer falando sobre ele. Isso, exatamente. Aí. Acabou de falar sobre ele, falando sobre a terceira geração. Tem coisa aqui no bate-papo, deixa eu ver. Sim, a resposta é sim. É verdadeiro, né? Então a gente vai colocar um V aí. Ele foi o maior representante da terceira geração romântica. Lembrando que a terceira geração romântica tem vários temas, né? Que vai falar sobre aqui na segunda. Então, a primeira, Castro Alves foi o maior representante da geração romântica? Foi. Ele foi o maior nome da terceira geração romântica, né? Só para relembrar, o maior nome da primeira geração foi Álvares de Azevedo, foi José de Alencar. O segundo nome da segunda geração foi Álvares de Azevedo e da terceira geração, Castro Alves. Perdão, eu falei errado. Da primeira geração foi Gonçalves Dias. Primeira geração, Gonçalves Dias. Segunda geração, Álvares de Azevedo. Terceira geração, Castro Alves. Tá bom? Segunda sentença para a gente aí se ver é verdadeiro ou falso. Destacou-se pela poesia de protesto contra a injustiça social e a violência presente na sociedade brasileira, em geral, e evidente nas condições de vida a que se estava submetida a população escravizada. O Castro Alves, as principais temáticas dele eram essas: a injustiça social, as condições de vida. Verdadeiro ou falso? Tempo. Verdadeiro. Verdadeiro. Muito bem, todo mundo concorda ou não? Não tem nem como discordar, porque a terceira geração foi a terceira geração que falava sobre as injustiças sociais. Se Castro Alves era o maior nome, então significa que ele também fazia uma poesia de protesto. Então ficou verdadeiro, verdadeiro. Vamos para a terceira? Havia em seus versos forte influência de Vitor Hugo. Vitor Hugo foi esse camarada que falou isso aqui, ó. Vamos ver. Lá no slide que eu fiz para vocês. Vocês lembram o que Vitor Hugo falou? Alguém lembra o que Vitor Hugo falou? Vitor Hugo era o maior nome do romantismo inglês. E eles falavam assim, ó, a arte de hoje não deve buscar apenas o belo, mas, sobretudo, o bem. Lembra que eu falei isso na semana passada? Poxa, um monte de coisa acontecendo, venda de escravos, a escravidão comendo solto no Brasil. Vou ficar lá falando só sobre a minha amada, sobre meus problemas. A arte ela precisa ser engajada. Então, o romantismo terceira geração inteira foi influenciado por essa máxima de Vitor Hugo. A arte hoje não deve buscar somente o belo, mas o bem. Então, o que você acha? Você acha que havia em seus versos forte influência de Vitor Hugo? Nos versos de Castro Alves? E aí? Tempo? Sim. Sim. Sim, a resposta é verdadeira. Havia sim, porque todo mundo na terceira geração do romantismo estava sendo influenciado por Vitor Hugo. Tá bom? Agora, a primeira verdadeira, a segunda verdadeira, a terceira verdadeira, olha a quarta. Castro Alves fez poesia indianista inspirada em Chartbride. E aí? Ele fez poesia indianista? Não, acho que é falso.
Indianista, qual foi a geração indianista? Tem um bate-papo aqui também. Acho que é falso. É falso. É falso. Essa é a falsa. Qual é a geração que fez poesia indianista? Indianista é aquela poesia que voltava-se para o índio, colocava o índio como grande representante. Quem era que fez essa... Qual foi a geração que retratava muito o índio? Alguém sabe? A primeira. A primeira, muito bem. A primeira geração que tinha todo esse apego pelo índio, todo esse apego sobre as questões indígenas. A segunda e a terceira não tinha nada disso. A segunda geração e a terceira geração tinham outras características. A geração que tinha característica o indianismo era a primeira. Tá bom? Última. A poesia amorosa registra personagens femininas, algumas notáveis pela pureza e intangibilidade angelicais. Outras, destaque pela sensualidade e disponibilidade erótica. Na poesia do Castro Alves eu tenho essa mistura de mulher notável pela pureza e, ao mesmo tempo, uma mulher disponível eroticamente? Sim ou não? Sim. 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 Ele tinha essa mistura, né? Ele idealizava a mulher, mas a mulher não era impossível. A mulher era algo que ele tinha como realidade. Era um amor real. Então ficou assim, não, verdadeiro, 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 verdadeiro. Só a penúltima que é falsa. O verdadeiro, 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 falso, verdadeiro. Beleza? Todo mundo junto, né? Agora, Beleza. essa 2, a gente precisa prestar atenção. Eu vou fazer a leitura e vocês vão observar. 20 anos. Derramei-me-os gota a gota, num abismo de dor e esquecimento, de fogosas visões nutri meu peito. 20 anos, não vivi só um momento. Eu sonhei tanto amor, tantas venturas, tantas noites de febre e de esperança, mas hoje meu coração desbota, esfria e do peito do túmulo descansa. Nossa, que coisa forte, né? 20 anos, Álvares de Azevedo estava morrendo mesmo. Isso aqui ele falando, no peito do túmulo descansa, e descansou mesmo porque ele morreu. Então tem um fragmento que é de Álvares de Azevedo. Lembra aí, Álvares de Azevedo é aquele carrancudo de que geração? Agora olha o outro. Boa noite, Maria. Eu vou-me embora. A lua na janela bate em cheio. Boa noite, Maria. É tarde, é tarde. Não me apertes assim contra o teu seio. Boa noite. Tu me dizes boa noite. Mas não me digas assim por entre beijos. Mas não me diga assim descobrindo o peito. Descobrindo de descobrir mesmo, tá? De estava coberta, ela descobriu. Mar de amor onde vagam os meus desejos. Castro Alves. Embora os fragmentos anteriores sejam de autores que pertencem ao mesmo estilo literário, ou seja, o romantismo, a concepção de mulher amada e a abordagem do sentimento do amor divergem. Explique a afirmativa anterior. O que a questão quer? O que eu tenho de diferente na abordagem do amor do primeiro verso, do primeiro poema, perdão, para o segundo poema? E aí, qual é a diferença, gente? E aí, quem me diz? Em cima eu tenho uma poesia de Álvares de Azevedo. Álvares de Azevedo era de que geração? Embaixo eu tenho de Castro Alves. Castro Alves é de que geração? O que elas têm de diferente? O que essas poesias, esses poemas têm de diferente na abordagem? Na primeira e da segunda geração, né? Isso, mas qual é a característica? Isso, é da segunda geração. E como é que é a característica do amor e da mulher da segunda geração? Parece que no primeiro ele sofre mais. Exato, é por aí. É, O primeiro, constrói. No primeiro poema, o que a gente tem mais? Um sofrimento maior, um melancolismo maior, não é isso? E isso aí é tudo o quê? É tudo característica, ó. Peraí. Tudo característica do quê? Aqui. Ultrarromântica, pessimista, subjetiva, individual, melancólica. Tudo isso aqui são características da segunda geração. A segunda geração, o amor não era possível, o amor era distante, a mulher era idealizada, o amor não acontecia. Eles eram pessimistas, eles eram entristecidos, ultrarromânticos, amargurados, tudo isso. Já no texto 2,
O texto 2 é da terceira geração, do romantismo. E a terceira geração, o amor é possível. A gente vê que tem uma troca aqui. Olha só. Boa noite. Tu me dizes boa noite. Olha, eu estou desejando boa noite, mas a minha amada também está desejando boa noite. Mas não me diga assim por entre beijos. Eles estão se beijando. Mas não me diga descobrindo o peito. Ela está tirando a roupa para ele. Então é um amor diferenciado, possível, real, onde tem erotismo, onde tem troca, onde tem vivência. Em cima, esse amor não acontece. Esse amor só fica no campo do imaginário, beleza? Então essa é a diferença de abordagem. Explica essa afirmativa anterior. Que afirmativa? Essa divergência. Qual é a divergência? Atenção, qual é a divergência? No primeiro poema, eu encontro o quê? Um amor que não é um amor que é idealizado, um amor que não é real, uma pessoa que sofre, um sofrimento, uma melancolia. Olha só, gente, 20 anos derramei gota a gota num abismo de dor e esquecimento. Olha que coisa melancólica, triste, querida, exagerada. Já no texto 2, boa noite, Maria, eu vou-me embora. Na luz entre a janela. Boa noite, tu me dizes boa noite. Não me diga assim, por entre beijos. Eu tenho troca. Eu tenho um amor que é possível. Eu tenho um relacionamento que é até erótico. Tá bom? Essa é a diferença. Todo mundo junto ou não? Calma aí, o segundo que você falou o quê? Que eu não entendi. O segundo é da terceira geração. Terceira geração é o amor possível. O amor que é real. O amor que acontece. Ah, tá. Não é idealizado. Uhum. Beleza? Uhum. Questão 3. A poesia lírico-amorosa de Castro Alves, ainda que conservando marcas do subjetivismo comum aos poetas da segunda geração, revela traços que o diferenciam ao retratar o amor e a mulher. Justifique essa afirmação. Gente, tá falando o seguinte, Castro Alves, ele ainda tem alguns resquícios, algumas coisinhas aí da segunda geração, de ser idealizador, de ficar imaginando, mas ele tem um algo a mais. O que é esse algo a mais que ele tem de diferente quando ele trata do amor e da mulher? O que é? A gente meio que respondeu isso na primeira. Qual é esse traço de diferente dele, de Castro Alves, da terceira geração? Ele fica no campo só do imaginário. Fala aí. Deixa eu ouvir vocês. Qual é a diferença de Castro Alves? O que ele tem a mais? O que ele tem de diferente dos outros caras da segunda geração? A gente acabou de responder isso na 2. Tempo. Não sabem? Pensem aí. Sei lá, fala de um amor que é possível. Exatamente isso. O amor dele é um amor que é possível, não é um amor que só fica no campo da idealização, não. É um amor que acontece, é um amor que é real, um amor que tem erotismo, também é uma das características dele. Beleza? Façam. Então é exatamente isso aí, essa é a diferença. E qual a diferença? Que ele não é um amor, ele não é pessimista, ele não é melancólico. Por quê? Porque o amor que ele fala, né, que ele vive, é um amor real. É um amor que acontece real. É um amor que tem... Derramei água em tudo. Oi? Nada. Beleza? Todo mundo junto ou não? Beleza. Beleza? Então é o seguinte, gente. A gente vai pular essa 4 e vamos para 5. Na poesia lírico-amorosa de Castro Alves, observa que há uma posição platônica em relação ao amor sobre o qual versifica na escrita racional e contida. O que é algo platônico? Algo que não se realiza. B. A idealização da mulher cantada constantemente como objeto inacessível ao poeta. A mulher inacessível a ele? Ao Castro Alves, na terceira geração? B.
A preocupação de ocultar por meio de excesso de figuras de linguagem mais recônditos dos desejos do poeta. D. Uma renovação em relação aos seus antecessores pela expressão ousada dos impulsos eróticos. E é a mesma timidez revelada nos desvaneios líricos dos poetas da geração byroniana, ou seja, byroniano da segunda geração. Qual dessas alternativas aqui é verdadeira sobre a poesia de Castro Alves, a poesia lírico-amorosa dele? A, B, C, D ou E? E aí? D. Quem dá mais ou quem dá menos? Vamos ficar com a Diana? Concorda? D de resposta? Eu também vou no D. No D. E é a D mesmo a resposta. Olha só, não é a por quê? Uma posição platônica. Ele não tem uma relação platônica. A relação do que é algo platônico? Algo que não tem realidade, fica no imaginário. Ele não tem, ele tem uma relação real mesmo. A idealização da mulher. Ele não idealiza a mulher como inacessível. Olha a palavra, inacessível. A mulher não é inacessível a ele. C. A preocupação de ocultar por meio de excesso de figuras de linguagem mais recônditos dos seus desejos. Ou seja, ele não guarda os desejos, ele fala os desejos dele, então não é. Uma renovação em relação aos seus antecessores pela expressão ousada dos impulsos eróticos. É essa aqui mesmo. Nesses poemas, ele fala sobre o erotismo. Ele traz erotismo para os seus poemas, para as suas estrofes, enfim. E não é porque a mesma timidez revelada dos desvaneios líricos do poeta da geração byroniana. A relação byroniana é a relação... Uma relação byroniana é uma relação da segunda geração. Tá bom? Então é o seguinte. A única que vocês vão fazer sozinho é a 6. 6 é para marcar A, B, C, D ou E. Não vou fazer a 6 com vocês de propósito. Vocês vão fazer a 6 e vão me mandar a atividade diária que eu vou colocar agora no Classroom para vocês me enviarem. Beleza? Alguma dúvida? Show de bola!